Você acorda no meio da noite. Silêncio total. O mundo parece ter congelado. Você pega o celular e lá está. 3:00 da manhã. De novo. Já aconteceu com você? Com mais frequência do que deveria? Muita gente acredita que acordar nesse horário é só o corpo reagindo ao sono. Mas e se não for? E se houver algo, ou alguém do outro lado, chamando sua atenção? Neste vídeo, vamos explorar uma teoria tão antiga quanto aterrorizante. As 3 da manhã seriam a hora morta, o momento mais vulnerável da alma humana e o mais ativo para o invisível. Relatos vindos de diferentes partes do mundo apontam que esse horário concentra os maiores picos de atividade paranormal, sonhos lúcidos, visitas espirituais e acessos a outras dimensões. Não estamos falando de superstição barata. Existem padrões, casos reais e até explicações científicas que tentam entender por que esse exato momento da madrugada carrega algo tão inquietante. Prepare-se para ouvir o que ninguém quer contar. Histórias que se repetem, sensações que surgem sempre nessa mesma hora, experiências que mudaram vidas, ou quase as tiraram. Se você tem o hábito de acordar às 3:00, talvez esse vídeo não seja só para informar. Talvez seja um aviso. E a pergunta que fica é: você está acordando por acaso? Ou está sendo acordado? Muito antes dos despertadores digitais e dos smartphones, a hora das 3:00 da manhã já carregava um peso simbólico profundo. Na tradição cristã, esse horário ficou conhecido como a hora do diabo, uma espécie de inversão simbólica das 3 da tarde, quando, segundo os evangelhos, Jesus teria morrido na cruz. Enquanto a tarde representa o sacrifício, a madrugada seria o domínio das forças contrárias. Magos, ocultistas e xamãs de várias culturas alertavam: entre 3 e 4 da manhã, o véu entre os mundos está mais fino. É o momento em que os limites entre o físico e o espiritual se tornam porosos. É quando os mortos sussurram e os vivos, se não estiverem atentos, escutam. Na Umbanda e no Candomblé, acredita-se que certos guias e entidades se manifestam com mais intensidade nesse período, tanto para ajudar quanto para testar. Já no esoterismo europeu, existe a crença de que portais se abrem nesse horário, acessíveis apenas por quem está em estados mentais alterados, como o sono REM ou a meditação profunda. Não é à toa que tantas práticas de magia, projeção astral e rituais de invocação são feitas às 3:00. Esse horário é mais do que um número. É um símbolo, um ponto de encontro, um sinal. Mas o mais intrigante é: por que tantas pessoas comuns sem conhecimento espiritual acordam exatamente nesse momento? Será que estão sendo chamadas para participar de algo que ainda não compreendem? Milhares de pessoas ao redor do mundo relatam acordar entre 3 e 3:33 da manhã, sem motivo aparente. Não é insônia, não é barulho, é como se algo as puxasse de volta à consciência. Um empresário de São Paulo contou que começou a acordar todos os dias, às 3 às 7. Sempre com a sensação de que alguém o observava no quarto. Ele trocou de casa. Os horários mudaram, mas o despertar continuava. Uma enfermeira em Lisboa relatou que sonhava com uma mesma figura encapuzada, sempre às 3:00 em ponto. O mais assustador: ao olhar no relógio ao acordar, sempre 3:03. Por anos. Outro caso, de um estudante no México, envolvia sons inexplicáveis em casa, que começavam sempre entre 3:00 e 4:00. Ele instalou câmeras. Luzes piscavam, ruídos estranhos apareciam, mas ninguém nunca era visto. Essas pessoas não se conhecem. Estão em países diferentes, mas vivem o mesmo fenômeno. Será coincidência? Ou estamos diante de um tipo de chamado universal? Alguns relatam paralisia do sono com frequência nesse horário. Outros descrevem sonhos intensos, mensagens, encontros espirituais. Há quem diga que esse é o momento ideal para a descida de informação. Um padrão se forma. Algo age nesse intervalo da madrugada. E você talvez já tenha sentido. O que essas histórias têm em comum? Todas começam com um simples ato: abrir os olhos às 3 da manhã.
A ciência também tem algo a dizer sobre os mistérios das 3 da manhã. Durante esse horário, o corpo humano atinge seu ponto de atividade fisiológica mais baixa. Temperatura corporal cai, frequência cardíaca desacelera e o nível de melatonina está no pico. O corpo está mais vulnerável e a mente mais aberta. É também nesse período que entramos no sono REM mais profundo, fase onde ocorrem os sonhos mais vívidos e onde, segundo alguns estudos, o cérebro ativa zonas relacionadas à memória, medo e espiritualidade. Neurologistas explicam que interrupções nesse estágio do sono podem causar alucinações momentâneas, sensação de presença e até paralisia do sono. O cérebro ainda está sonhando, mas o corpo já está acordado. Ou seja, o fenômeno pode ser explicado como uma falha de transição entre estados de consciência. Mas a pergunta continua: por que tantas pessoas despertam no mesmo minuto, noite após noite? Psicólogos sugerem que, uma vez que o cérebro associa um evento àquele horário, como um trauma, susto ou sonho, ele pode programar o corpo para acordar no mesmo momento. Só que, como explicar quando isso ocorre sem nenhum gatilho anterior? Ou em pessoas que nunca pensaram nisso antes e de repente começam a acordar às 3 horas? A ciência oferece pistas, mas talvez não todas as respostas. Bloco 5. Portais abertos. Relatos de experiências sobrenaturais às 3 horas. É justamente nesse espaço entre o que a ciência não explica e o que as pessoas vivem que os relatos mais perturbadores surgem. Pessoas que acordam às 3 horas e veem vultos parados ao lado da cama. Outras que ouvem vozes suaves chamando seus nomes. Ou ainda, aquelas que descrevem uma presença no quarto. Invisível, mas esmagadora. Um dos casos mais estranhos foi o de uma jovem no Zinatemisanikoa que, por várias noites, acordava sempre às 3h33. Ela resolveu gravar o quarto com uma câmera de visão noturna. No vídeo, é possível ver o abajur ligando sozinho. E logo depois, ela se senta na cama com os olhos abertos, mas não acordada. Teve também o relato de um homem no interior do Brasil que dizia sair do corpo nesse horário e visitar lugares que ele nunca tinha visto, mas que depois reconhecia em fotos reais. Médiuns e sensitivos afirmam que entre 3 horas e 4 horas há um campo vibracional mais aberto, permitindo contato com seres de outras dimensões. Alguns afirmam que entidades tentam se comunicar, outras que aproveitam esse momento para se alimentar de energia. Seja como for, o padrão continua. Às 3 horas, algo atravessa. Ou tenta. Se 3 horas da tarde é considerada a hora santa, 3 horas da manhã se tornou em diversas culturas o símbolo da inversão, o horário das manifestações negativas, da zombaria espiritual. Na demonologia medieval, era o momento em que as forças obscuras se movimentavam com mais liberdade. Rituais de invocação, sacrifícios e feitiçaria eram marcados exatamente às 3 horas, pois acreditava-se que era quando o mundo estava dormindo e o invisível estava acordado. Relatos de possessões, aparições e até assassinatos que ocorreram às 3 horas reforçaram essa crença com o passar dos séculos. No folclore, muitos contos alertam: se você acordar às 3 da manhã, não fale com ninguém, mesmo que ouça seu nome. Mesmo para céticos, o peso simbólico desse horário afeta a psique. A escuridão, o silêncio, a solidão, tudo isso contribui para um estado de hipersensibilidade. E como já se sabe, onde a atenção vai, a energia flui. Assim, a hora das 3 se tornou um campo de batalha invisível. Um teste para a mente, um convite ao medo, ou ao despertar. Mas e se acordar às 3 não for uma maldição, mas um chamado? Sincronicidade, segundo Jung, é quando 2 eventos sem relação causal se conectam por um significado oculto. O relógio marcando 3 pode não ser o problema, mas sim o que esse momento representa para você. Alguns pesquisadores sugerem que acordar às 3 horas pode ser uma oportunidade, um estado alterado de consciência natural que permite acesso a respostas, intuições, até mensagens.
É nesse horário que muitos têm ideias criativas, revelações interiores ou experiências místicas profundas. E se o universo estivesse usando esse horário para te entregar algo? E se você está sendo chamado para prestar atenção ao que está ignorando durante o dia? Talvez não seja sobre o medo, talvez seja sobre o despertar. Porque no fim, o que une todos esses relatos, experiências e símbolos é uma simples pergunta: por que você acordou agora? Você já ouviu a expressão: o universo fala com quem está disposto a escutar? Talvez acordar às 3 horas seja isso. Um momento silencioso onde você finalmente está pronto para ouvir. Não importa se é espiritual, psicológico ou energético, o padrão existe. Você está sendo chamado à consciência, à presença, à atenção. Talvez algo precise mudar, talvez alguém queira falar, ou talvez você mesmo esteja tentando se encontrar. Da próxima vez que acordar às 3, não entre no medo. Observe. Anote. Respire, porque às vezes o invisível não vem para assustar, vem para despertar. Se esse vídeo te tocou, compartilhe. Alguém pode estar acordando e ainda não entendeu por quê.